Bom dia a todos e todas. Bom dia, esse é o projeto Memória Viva, do Núcleo de Memória do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Piauí, sob a presidência do desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. Vamos dar início a esse projeto, a essa live, com a palavra o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. Bom dia a todos os presentes aqui nessa mesa, as pessoas que irão nos assistir. Depois de um lapso temporal de 2 anos, alheios à nossa vontade, estamos de volta ao nosso trabalho de entrevistar figuras imponentes e importantes da justiça piauiense. Esse núcleo eu reputo o mais importante da história do Tribunal de Justiça. Aqui nasceu uma célula que se multiplicou e que se multiplicará para levar para a posteridade, ad eternum, os nomes, as pessoas que trabalharam, que trabalham, que têm projetos importantes, não só pela cultura do Tribunal do Piauí, mas pela cultura de um modo geral. Então, vamos passar a palavra ao nosso professor, William, que dirigirá os trabalhos da manhã de hoje. E, de antemão, eu quero parabenizar aqui a presença do nosso homenageado de hoje, desembargador Otto Mário Lustosa Torres, uma das figuras proeminentes da cultura do judiciário, do Piauí, do Nordeste e, por que não dizer, do Brasil. Então, hoje, 30 de julho de 2025, às 9h14, vamos iniciar os trabalhos. Hoje, dia de São Pedro Crisóstomo, que é o santo da palavra de ouro. Vamos passar a palavra para fazer a leitura do currículo do desembargador Otto Mário José Lustosa Torres, nosso homenageado de hoje, para o nosso coordenador Kelly Carvalho. Por favor. Bom dia a todos. É com prazer que nós iniciamos essa live, esse projeto Memória Viva do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Desembargador Otto Mário José Lustosa Torres. Nasceu em Paranaguá, no ano de 1957. Cursou o primeiro grau na Escola Paroquial de Paranaguá, o ginasial e o técnico em Contabilidade em Corrente, e bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Seguida foi aprovado em primeiro lugar para o exame da OAB e depois atuou como advogado no sul do estado. Em 1987, ingressou na magistratura após ser aprovado em primeiro lugar no concurso público. Iniciou sua carreira como juiz auxiliar de Taueira. Depois, juiz de direito titular em Regeneração, Simplício Mendes, Oeiras e Parnaíba. Em Teresina, foi titular da 2ª Vara da Família e Sucessões e da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública. No TRE, foi juiz auxiliar, integrando a Comissão de Propaganda. Foi membro titular da turma recursal dos Juizados Especiais e depois ocupou o cargo de juiz auxiliar da presidência do TJ Piauí. Em 2013, foi merecidamente acessado ao cargo de desembargador pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O desembargador Otto possui uma vasta produção literária. Além dos livros já publicados, ele escreveu o romance Meia Vida, As Vozes do Ribeira e os livros de contos O Pescador de Personagem e Em Busca de uma Rede na Varanda. Ele, membro da Academia Maçônica de Letras, Academia Piauiense de Direito Jurídica e sócio do Instituto de História de Oeiras e Parnaíba. É cidadão honorário de Regeneração, Simplício Mendes, Isaías Coelho, Parnaíba, e recebeu a medalha da Associação dos Magistrados, a medalha do Mérito Simplício Dias, da Prefeitura de Parnaíba, o colar do Mérito Judiciário do TJ Piauí
e medalha de renascença do governo do estado do Piauí. Desembargador Otto Mário José Lustosa Torres foi eleito vice-corregedor-geral da Justiça do estado do Piauí e se aposentou em 2023. Muito bem. Então, vamos passar a palavra para o desembargador Brandão para fazer as considerações. Muito bem. Antes de mais nada, eu queria tecer alguns comentários que fogem ao que foi posto oficialmente agora na nossa revista. Conheço o jovem, então jovem, Otto Mário Lustosa, desde os tempos de Secretaria de Planejamento, desde o tempo da CODESE, quando ele veio aqui para o Piauí. Sempre um jovem destemido, corajoso, até porque, desembargador, naquela época, naquele tempo, se sair de Parnaguá e vir para Teresina, era uma viagem homérica, dificílima, e somente a vontade, o ardor, a disposição de um jovem seriam os ingredientes necessários para trazê-lo até aqui em um período de muitas dificuldades. Eu sou oriundo de Piracuruca, muito mais próximo do que a sua cidade de Parnaguá, né? Sua cidade é mais ligada, inclusive até mais a Brasília, aquela região central do Brasil. E Teresina realmente era uma cidade um tanto quanto esquecida em relação à distância. Vossa Excelência poderia ter optado por outras paragens mais próximas, mas pelo acendrado amor que tem a Teresina, veio aqui, se tornou um servidor público, depois cursou Ciências Jurídicas e Sociais, como nós dizíamos naquele tempo, formação em Direito, passou em todos os concursos com louvor em primeiro lugar, demonstrando a sua sapiência, a sua altivez, já em uma tenra idade. Se tornou juiz de direito, distribuiu justiça de forma equânime, seguindo aqueles parâmetros de Justiniano, dando o direito a cada um, a quem merece, distribuindo a justiça, e assim o fez, para mim, pessoalmente, um dos melhores juízes da justiça piauiense. Tanto é que foi elevado a desembargador, salvo engano, em 2013, depois de pontilhar em algumas varas da nossa capital, e de livre e espontânea vontade, sem o apego ao poder, totalmente desvinculado dos prazeres que o poder deixa o homem inebriado. Nunca se inebriou com a sua situação de desembargador junto à Justiça Piauiense. E, 10 anos antes de chegar à sua fase limite de aposentadoria, deixando, por exemplo, de ser presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, que seria certamente, sem nenhuma dúvida, deixando de ser presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o que seria, sem nenhuma dúvida, mas se foi despido de toda a vaidade humana e que, graças a Deus, foi muito melhor essa sua escolha, porque a partir de então a sua produção literária se tornou como um rio de águas correntes. Nunca secou, muito pelo contrário. A cada ano, ou a cada 2 anos, nos presenteia com obras literárias, romances, artigos, contos, poesias, e tudo isso faz com que Vossa Excelência esteja aqui nessa manhã recebendo as homenagens do Núcleo de Memória, que é, a meu modo de ver,
a razão maior da história desse tribunal, que jamais será substituída, porque nós demos as costas aos nossos ancestrais, deixamos-los todos nas gavetas empoeiradas, mas a partir da disposição desses jovens que aqui estão, eu na frente, não jovem, o meu jovem Kelly, o nosso Wilne, o nosso Jankel, tomamos a frente de levar esse projeto aos trancos e barrancos. E mesmo assim, ele continua vivo e será, sem nenhuma dúvida, a alavancagem maior da cultura jurídica do Judiciário Piauiense. Eu inicio a pergunta ao nosso homenageado perguntando quem é Otton Lustosa. Pois não, bom dia. Cumprimento aqui o nosso desembargador Brandão de Carvalho, presidente da Comissão Memória Viva, órgão que integra o núcleo de memória do nosso tribunal, uma iniciativa providencial, louvável, que tem mostrado a que veio. Realmente foi de uma inspiração abençoada esta iniciativa do nosso tribunal, à frente o nosso desembargador Brandão. Cumprimento os demais integrantes aqui da comissão, professor William, Jankel e Kelly, e demais equipe aí integrantes da equipe aí na retaguarda, nas câmeras. Estou aqui com muita satisfação e respondendo à sua pergunta, consta aí do meu currículo de forma mais ampla. Sou filho de Otacílio Torres de Souza, falecido em 1994, anaguaense, e Maria do Nazaré Lustosa Nogueira, falecida em 1961, também parnaguaense. Sou casado com Lindaura Júnia Nogueira de Oliveira e Torres, de Cristalândia, mas nascida em Goiânia e morando desde os primeiros passos em Corrente, onde estudei, como viram aí na leitura do currículo. Parnaguá, Corrente, depois vim fazer a faculdade em Teresina. Então, eu sou dali, daquele chão de Parnaguá, que logo mais à frente vocês vão falar, é objeto do meu mais novo livro, mais novo romance, o Lago e a Urbe. Então, sou dali, estudei em Parnaguá, Corrente, depois vim de lá para cá, em 1978. Como funcionário da Fundação Projeto Piauí, era uma autarquia, uma fundação estadual. Depois passei a ser servidor da Universidade Federal do Piauí. Concluí o bacharelado em Direito e, depois de trabalhar aqui um curto período como servidor da universidade, então ocupante já, depois do bacharelado, do cargo de advogado da universidade. Naquele tempo ainda não tinha a nomenclatura de procurador autárquico, era advogado mesmo. E voltei para Corrente, para um núcleo de trabalho da universidade. Por lá fiquei por pouco tempo e vim para a magistratura. Uma decisão abençoada. Então, aí tenho toda essa trajetória da magistratura. Ingressei em 1987, ficando na magistratura até 2023. 35 anos de magistratura. Eu já tinha 10 de servidor público, somando 45, mas com uns meses aí deu 46 anos e meses de serviço público. Então, chegado o fim do ano de 2022, anunciei ao tribunal, para alguns colegas de primeiro grau e do segundo grau, não foi surpresa. Eu já dizia ao longo das conversas que não ficaria até os 70 anos, por uma questão de projeto mesmo, de planejamento da minha vida pessoal, né?
Tinha aí algumas, como tenho, questões de saúde que merecem cuidados mais acentuados, mais de perto, e o sonho da literatura, que me acompanha desde cedo, desde lá da minha primeira juventude, lá dos meus 18, 19 anos. Então, eu tinha isso aí, tenho comigo, e foi uma decisão feliz, tudo bem pensado, cumpri o meu mistério na magistratura, advoguei uma temporada lá atrás, que era uma vontade também que eu tinha, desde cedo, me sentia um vocacionado para o direito e até para a advocacia. Em meus tempos de faculdade, os colegas até se surpreenderam quando eu fui para a magistratura. Pensaram que ia ficar na advocacia. Advoguei por lá, cheguei no segundo grau, desembargador Brandão, a estar de um lado e Vossa Excelência do outro, processo de questão de terra que vem lá do sul do estado. Então, tive essa feliz marca na minha vida de ter sido advogado. E na magistratura me realizei. Fiz o que queria, estive a braços com o direito, com pessoas, e fiz o que tinha de fazer. Julgar segundo a minha convicção e segundo as provas dos autos. Muito bem. E mais uma pergunta. Quem lhe inspirou na literatura e na magistratura, assim, dos clássicos? Na magistratura, na literatura, desde cedo foram algumas leituras que fiz. Leituras de prosa ficcional. Poucos livros. Eu me despertei. Havia feito um curso de datilografia e já era funcionário da Fundação Projeto Piauí, era datilógrafo, escrevia bem à máquina, com bastante destreza, como hoje no computador ainda eu faço. E então ousei criar alguma coisa. Lá cheguei a escrever, lá nos idos de 1977, 78, depois estando em Teresina e focado no assunto, no tema vestibular, eu deixei isso de lado um pouco, porque em tempos de preparação para o vestibular, encontrava tempo ainda para sonhar, escrever alguns contos, e como realmente escrevia ali, olha, às voltas com as disciplinas necessárias aos preparatórios para o vestibular, ainda encontrava tempo para fazer isso, morando em pensionato, naquele tempo, 1978, era muito de costume a existência de pensionatos para estudantes, e como eu era assalariado, podia pagar o meu pensionato e residir em pensionato. Outros colegas, tantos, iam para a Casa do Estudante, a altiva Casa do Estudante, que tantos valores legou ao Piauí e ainda entrega ao Piauí profissionais que foram estudantes ali. Eu residi em pensionato. E cheguei em Teresina em 1978, e foi o meu primeiro contato com Teresina. Me deslumbrei. Não conhecia a cidade grande. Saí de Parnaguá, Corrente, nem televisão, 1978, eu conhecia. Então, e para a magistratura, respondendo a sua pergunta, professor William, foi assim, eu era advogado em Corrente, era servidor da universidade, mas não era incompatível, não advogava contra a União e nem contra a própria universidade, né? Então, tinha algum tempo para exercer aquela profissão tão sonhada, a advocacia.
atuei em vários processos, mas não consegui fazer um júri. Deixei preparados os processos, mas logo fui aprovado para a magistratura. Então, eu era bastante organizado, não havia televisão, jornal chegava dificilmente pela Princesa do Sul, o jornal O Dia, lá em Correntes, 1970, 1982, quando eu estive lá como advogado, 83, 84, 85, 86 ainda. Então, a partir de 85, sim, aí depois houve assim chegaram esses órgãos lá com mais frequência. Então, eu era assinante do Diário da Justiça, e vi o concurso, o edital. Eu, servidor da Universidade Federal, seletista, naquele tempo, era seletista, antes da Constituição de 88, e eu pensei bem assim, até também, de certa forma, para mostrar o magistrado que lá estava, que eu poderia ser magistrado, né? Então, fiz o concurso. Vim aqui, vi pelo Diário da Justiça. Se eu não fosse assinante do Diário da Justiça, eu não teria tomado conhecimento do concurso. Só eu era assinante ali. Só eu como advogado, e havia outros lá, mas eu era assinante. Vi o concurso, fiz o edital, mas eu estava empolgado com a advocacia, ganhando dinheiro, e era servidor também, né? Então, eu resolvi fazer o concurso. E aqui fiz a inscrição, me preparei ali pouco mais de um mês e fiz o concurso. E fui bem sucedido. E daí hesitei um pouco, mas membros da família me disseram, não, vá para a magistratura, vá ser juiz de direito. A universidade ganhava bem mais, desembargador Brandão. O senhor sabe, vocês aí, a universidade nos anos 70, até meados dos anos 80, pagava muito bem, como ainda paga hoje, né? Mas a magistratura, naqueles tempos difíceis, de orçamentos magros, né? Sem a independência, vamos dizer assim, plena, administrativa dos tribunais, né? Então, todos nós sabemos como era difícil, né? Aquela luta com o secretário de Fazenda, com o governador, para as questões orçamentárias, né? Os aumentos para a magistratura. Então, e a realidade do Estado como um todo, né? Naquele tempo, os servidores que ganhavam melhor eram os fazendários, né, do Estado, e na iniciativa privada eram os bancários. Então, mas isso era com todo mundo, não temos do que, né? Os salários da realidade do Piauí eram assim, mas o fato é que a magistratura ganhava bem menos do que essas outras categorias aí, os servidores públicos federais e os da iniciativa privada, os bancários, né? Então, mas mesmo assim, eu me decidi, deixei a universidade e vim para a magistratura. Uma feliz decisão. Desembargador, quando Vossa Excelência terminou seu curso de Direito, em 1983, eu já tinha 11 anos de advocacia e de defensoria pública. Então, eu acompanhei Vossa Excelência desde o início da sua atividade, sua primeira comarca, como juiz adjunto, que era o termo utilizado naquela época, e sempre Vossa Excelência teve essa queda para a cultura de um modo geral. Tanto é que os seus livros, O Pescador de Personagens, Meia Vida, Vozes da Ribeira, Da Ribaceira. Ribaceira, nós temos aí Em Busca de uma Rede na Varanda. Eu tenho comigo todas as casas que eu moro, que eu tenho, uma em Piracuruca, meu sítio, outra em Luiz Correia,
Fortaleza, Teresina, eu tenho uma rede na varanda. Porque é ali naquela rede que a gente estuda, que a gente consegue, de uma certa forma, fazer uma análise circunstancial das nossas vidas, das nossas leituras. E a minha pergunta é o seguinte: eu li os livros de Vossa Excelência, não sei se todos, mas li, inclusive o último, que ganhei de presente, né? O Lago Yaurbi. O Lago Yaurbi, exatamente. E a gente nota que esses livros, é impressão minha, os personagens, se é que eles são ficcionais, mas as histórias batem sempre com a história da vida de cada um de nós, né? Teve passagens que se aproximam muito daquela vida que eu vivi, daqueles diálogos que eu consegui prescrutar no livro. Então, qual seria a minha pergunta? Esses livros, embora com nomes pseudônimos ou nomes de ficção, eles, na realidade, foram casos concretos que aconteceram, porque eles ficam muito próximos da realidade, ou foi mesmo da sua criação mental, da sua inteligência? Muito boa pergunta, adorei. Então, é o seguinte, a prosa ficcional, ela no meu caso, ela é uma prosa ficcional realista, ou neorrealista em algumas passagens. Neorrealista quando ela é mais ousada, ela é mais, vamos dizer assim, tem um pouco de conteúdo de rebeldia, de protesto. Mas, no geral, a minha prosa é realista. Comparando, assim, quem sou eu para fazer essa comparação? Mas, por exemplo, Graciliano Ramos, José Luiz do Rego, Machado de Assis, e lá fora, essa de Queiroz. Então, a prosa realista, Desembargador Brandão e aqui, companheiros aqui de bancada, a prosa realista é esta que convence o leitor que aquilo aconteceu ou poderá acontecer. Então, ele lê e se convence, mas ali é ficção, é arte. Então, o ficcionista, ele, com a sua vivência, a sua visão de mundo, as suas pesquisas, as suas leituras, a sua observação da vida, ele vai reunindo esse cabedal e transforma isso em arte. Ou pelo menos arte é assim, uma palavra muito forte, né? Mas ele ousa produzir arte, porque a arte é beleza, né? A arte é beleza, a arte da palavra escrita, literatura. É a mais importante das artes, né? Que nos perdoem aí, mas não sou eu só que digo, muitos dizem. Então, a literatura vem de longe, vem de lá de Homero, vem de Camões, na poética, né? Então, a literatura sempre acompanhou aí esses valores da humanidade. Então, a prosa ficcional cumpre esse papel, o da verossimilhança. Essa palavra está presente até mesmo na rotina jurídica, na rotina forense. Quem não se lembra aqui das liminares, dos mandados de segurança, onde um dos requisitos para uma eventual concessão de liminar é o julgador se convencer de que aqueles argumentos são verdadeiros, de que o que está dito ali é a mais pura verdade, em razão das provas que a parte reúne. Então, a verossimilhança na arte, na prosa literária, é isso. O julgador, cultuando a língua, que é a pedra de toque da arte, da literatura, ele escreve de maneira tal, transfigurando a realidade da vida, fazendo com que o leitor se convença de que aquilo é verdade. E aí, com este convencimento, ele vai, então,
experimentar aquelas sensações, aquelas emoções de embevecimento, de indignação, porque assim é a vida, de alegria. A vida é feita de alegria, de tristezas, de emoções, de modo bem amplo. Então a literatura cumpre esse mistério. Ela embevece, ela espairece, ela provoca indignações, provoca cólera, provoca reflexões profundas do que é a vida, a natureza humana, a condição humana, o que é o ser humano. Veja do quanto o ser humano é possível. Às vezes, numa página ficcional, o leitor se depara com um quadro que o faz refletir, que o faz até chorar, que o faz se questionar: quem sou eu? Quem é o meu próximo? Quem é o meu semelhante? Que mundo é este? Para onde vamos? De onde viemos? Então a literatura cumpre isso. Não são pessoas reais, aí as personagens, mas não há originalidade assim. Tudo que fazemos, outros já fizeram aí para trás. Então, a gente apenas tem o propósito, os que escrevem, os romancistas, os ficcionistas, têm o propósito de tentar fazer melhor, ou tentar fazer de forma um pouco diferenciada, mas sem sair dos parâmetros da arte, porque se não for arte, não interessa. E para ser arte, na literatura, por exemplo, requer estudo. Há uma disciplina chamada teoria literária, e que você estuda os aspectos técnicos da arte, a técnica. É preciso ter técnica para escrever, para produzir uma frase interessante, de maneira diferenciada, cultuando a língua. E tudo isso canalizando, no caso da prosa ficcional, para a verossimilhança, com recursos estilísticos que tornam a leitura agradável. Aquela personagem, para construir uma personagem convincente, não é fácil. É preciso dotá-la de uma vida inteira, passado, presente, futuro. Aqui no Desembargador Brandão leu, já me disse, o Ládia Urbe, foi meu mais recente romance. Aí há uma personagem que faz, às vezes, de protagonista, o senhorzinho Nóbrega, Antônio Gonçalves da Nóbrega. Então eu construí essa personagem a partir lá da sua infância, o neto, trabalhando com o avô, o mestre Libório, lá nas ribeiras do Rio São Francisco. Vejam só, em Petrolina e Juazeiro, o velho na barca, transportando gente para lá e para cá, e o netinho, ele tinha vários netos, vários filhos. Era um velho que eu também digo e puxo alguns flashbacks para explicar a vida do mestre Libório. Então o senhorzinho Nóbrega, aquele menino, sem pai, sem mãe, está escrito no romance, tudo ficção, inventado. A mãe se jogou no Rio São Francisco, porque desesperada que o marido, João Paulista, a abandonou. De onde era João Paulista, eu digo, no romance? Não se sabe onde, era de muitos lugares. Foi-se embora, por louco do mundo, ninguém sabe. Então, tudo isso. O menino, então, o velho morre em condições interessantes ou esquisitas, está aí dito no romance, e o menino, que era apegado ao avô, querem tomar a barca, ele não deixa, vem da barca e abre no mundo. Tempos depois ele volta com uma valise debaixo do braço, era caixeiro viajante. E nessa de caixeiro viajante, está no romance, tempos depois, dá com os costados em Parnaguá. Tudo ficção, tudo inventado. Em Parnaguá ele se faz fazendeiro, casa com uma moça de lá, da família de lá, tradicional, e aí tem toda a história. Uma história contada, mas o foco do romance, entrando um pouquinho aqui, William, é para mostrar também aquela realidade de lá, o Lago e a Urbe. O título explica a cidade e a lagoa. A lagoa que todos vimos aí nos anos 2016, 2015, ela seca, completamente seca. E aquilo foi impactante para toda a região e mais dolorosamente impactante para a população local, para a cidade, que desde cedo está na orelha do livro,
nasceu ali, ao lado da lagoa, como se fora filha da lagoa. Tão impactante. Mas, afora essa história, que é o carro-chefe, há outras histórias paralelas, onde o leitor, então, vai se convencendo dessa realidade palpitante. Então, leio muito Desembargador Brandão, desde muito cedo, leio muita prosa ficcional, e me agrada muito a prosa ficcional realista, a ficção realista. Toda a minha prosa é nessa seara aí. Desembargador, depois de Vossa Excelência fazer essa análise sobre o livro e sobre esses personagens, quantas personagens dessas se repetiram aqui na margem do Poti e do Parnaíba, com histórias, se não semelhantes, mas análogas? Então, é realmente uma ficção que é uma realidade. Isso saiu da sua cabeça, você criou um fato, mas um fato que deve ter sido repetido inúmeras e inúmeras vezes no decorrer da vida dessas pessoas que vivem e sobrevivem nas dificuldades da vida. Agora, eu queria saber também do nobre amigo, inclusive chegou a dizer que eu sempre digo isso, que inclusive no último discurso da posse de Embaixador Erivan, de que eu costumo dizer que todo juiz é um escritor, não é? Porque ele faz a sentença, ele faz a liminar, ele faz a decisão, ele sente os sofrimentos, ele sente as dores, ele tem por baixo da toga um coração que pulsa, como diz o ministro Luiz Fux. Eu queria saber o tanto quanto essas suas obras ficcionais, mas que são realisticamente postas na vida de cada um, essa sua professora de mestrado contribuiu para que lhe desse um certo empurrão na arte de ser um grande escritor. Demais. A minha vivência, a minha experiência de vida como advogado, a princípio, e depois como magistrado, esse longo período, quantas audiências, quantas pessoas na minha frente, ali dialogando comigo, alegres, tristes, chorosas, indignadas, em lamentações, em esperanças. Então, o magistrado experimenta tudo isso, e isso o sensibiliza e lhe proporciona a aquisição de um cabedal de vivência, de experiência, de vida, de observação. Eu disse ainda há pouco o que o ficcionista, com o que é que o ficcionista conta para produzir a sua arte. Observação da vida. Observação da vida, mas não apenas só isso. Com pesquisa, com leitura. Escrever requer muito trabalho, muito esforço físico, porque tem que se sentar para escrever, e aquilo às vezes é doloroso. O ato da leitura, o fato de sentar-se, debruçar-se sobre uma página ou diante de uma tela, é de ordem física, né? Então, afora o que é mais profundo ainda, o esforço mental, né? Esforço mental que lhe tira, às vezes, o sono. Então, a observação da vida, a pesquisa, o estudo, a vivência do próprio escritor, a sua imaginação. Tem que ter imaginação, porque eu já li, não sou eu que estou inventando isso. Nos meus estudos, inclusive de técnica literária, tem que ter inventividade, imaginação. Alguém pode até colocar um pouquinho de talento, né? Porque eu não consegui tocar violão. Criatividade. Eu não consegui tocar violão. Por quê? Eu não tenho ouvido.
não adianta. Já comprei viola, violão, violino, até aquela de tecladinho aqui que a gente sopra, e não consigo. Agora, curiosamente, toco um pouquinho ali, mas consigo tocar gaita, aquela de Antigo Rialeiro. beijo. Agora, explicar isso, e eu também digito muito bem, datilografo muito bem, achei uma sanfona eu tenho, e não consegui desistir. Não adianta, não tenho ouvido. Então, para escrever, creio que há aí um paralelo com isso aí, né? Então, para inventar, criar, então tem que ter isso aí. Creio, não sou eu que digo, os estudiosos também dizem. Agora, você pode perseverar, porque arte também se aprende. Não é só a técnica, ajuda demais. Então, perseverando, chega lá também, não é? Então, precisa ter esses componentes aí, mas tem que realmente fazer com esforço físico, mental, com estudo e com muita leitura. Leitura, porque escrever tem que ser, antes de tudo, para ser escritor, tem que ser, antes e fundamentalmente, um leitor. Um leitor de muitas leituras. Agora, desembargador Otto, vamos fazer uma rodada de perguntas. Nosso coordenador, Kelly Carvalho, por favor. Desembargador, pelas suas andanças pelas comarcas desse nosso vasto Piauí, algumas histórias que o senhor poderia rememorar para a gente, em cada comarca que o senhor passou, e algumas comarcas, o senhor poderia contar algum fato que aconteceu nessas comarcas? Comendador Janco. Complementando o que o nosso coordenador Kelly está falando, eu estava aqui a me perguntar, Excelência, para o senhor, qual foi o caso, vamos dizer, mais pitoresco e o caso mais difícil na hora de fazer o julgamento como magistrado? E a última pergunta, desembargador. Fernando Pessoa fala que quem quer cantar o mundo, canta a sua aldeia. E o senhor cantou a sua aldeia, Parnaguá. E também, na sua fala, o senhor se encantou por Teresina. Então, Júlio César falou, veni, vidi, vici. Vossa Excelência, de fato, veio, viu e venceu aqui em Teresina. Como se deu isso? Certo. Então, me reportando aqui a pergunta do Kelly, assim, fatos curiosos que me despertaram, me fizeram ter muito assim, muito cuidado, vamos dizer assim, no exercício da magistratura. Eu me lembro, o juiz, embora com um acervo, sempre foi assim, um acervo grande, muitos processos, ele pode se desincumbir disso, mas com uma certa com calma, às vezes levando para casa nos tempos dos processos em papel. Mas eu me lembro, Kelly, que eu, uma certa feita, tive que decidir um caso premido pela urgência, uma urgência assim gritante, que eu tive que decidir ali. Ou decidia, ou tudo estaria consumado. Era eu era juiz eleitoral aqui na capital. Eu não me recordo bem se era membro da corte ou da propaganda eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. E um programa televisivo com candidatos estava em contagem regressiva para entrar no ar.
regressiva, assim, anunciada ao longo da semana, quando me chega ali, próximo ao programa entrar no ar, eu ter que decidir sobre a participação de uma determinada candidata, que o programa não ia fazer com todos os candidatos, ia fazer só com aqueles mais expressivos em pesquisas, né? E aí, isso não tinha fundamento. Em nome do princípio democrático, né, da igualdade de todos, princípio constitucional, a candidata entrou para participar e a organização do programa já estava toda preparada para não contar com aquela candidata. Então, o programa ia entrar no ar e eu tive que decidir, e chegou a tempo, e o programa, então, foi levado ao ar com a participação da candidata. Mas foi, assim, muito difícil, porque nunca decidi com pressa, embora, pressa em termos de alguém cobrar, o juiz não decide sob pressão, né? Por mais urgente que seja a questão, o juiz tem seu prazo e ele decide com calma, porque todo processo, cada caso é um caso, e todo processo é especial para o julgador, porque é especialíssimo. É a razão de viver das partes, né? Então, respondendo o Kelly. Ao Jankel, com relação... Aliás, já se misturam as coisas, casos difíceis, né? Fiz tantos júris, atuei em processos eleitorais, isso é a vida do magistrado, né? Questões de terra, questões de toda ordem, infância e juventude, são incontáveis, meu caro Jankel, são incontáveis, né? Os casos difíceis que causaram impacto na cidade, mas nunca assim houve na minha trajetória de magistrado nenhum caso que me causasse assim mal-estar para com a sociedade. Não, decidia como todo julgador decide, sem qualquer temor da sociedade, né? Caso concreto tem que ser decidido. Embora o magistrado, em questões bem profundas, que possa impactar e, se proferida de forma atabalhoada, impensada, ela sai no papel, mas pode ser inexequível. Inexequível, né? Ou seja, não se transforma em realidade porque não há como. A capacidade humana é impossível de fazer com que aquilo aconteça. Então, o magistrado tem que estar atento a isso aí. Os impactos bem profundos e abrangentes em que ele, então, tem que encontrar um meio termo para proferir a sua decisão com grande responsabilidade técnica, mas atento também aos impactos econômicos e sociais. Até há temas, há artigos sobre isso. Impactos econômicos e sociais das decisões judiciais. Então, o magistrado tem que estar atento a isso. Mudar o curso de um rio, fazer com que o mar se afaste, ou coisa assim, de uma hora para outra. Então, uma decisão, por exemplo, que mude o comportamento de uma juventude, de uma criançada, numa cultura, não adianta decidir, né? Tem que ter exequibilidade, porque senão haverá uma desmoralização da decisão. E a decisão judicial não pode ser desmoralizada, né? Ou seja, não pode ser de faz de conta. Então, sobre a minha prosa, eu já disse que é realista. Então, bebendo na realidade da vida. Os 3 romances, os 2 primeiros romances, Meia Vida, é a realidade teresinense. É ambientado o romance na realidade teresinense, a partir da feirinha do troca-troca, estendendo-se por outros espaços urbanos
da cidade. Ele é ambientado ali na primeira metade dos anos 1980, 1984, 85, no limiar da redemocratização, as diretas já. Então, entra um pouco pela política estudantil, a feirinha do troca-troca, as pessoas lutando pela sobrevivência, as ruas da cidade, os espaços onde há ajuntamentos de pessoas, a Praça Rio Branco, a Praça Pedro II, e o Rio Parnaíba, sempre presente. Há uma cena impactante do capítulo Maria de Fátima, uma briga entre duas mulheres na margem timonense. E o Zezão, esposo da Maria de Fátima, era o pivô dessa confusão. Então é um longo capítulo, Maria de Fátima, do romance Meia Vida. O romance Vozes da Ribanceira é ambientado no Potivelho, o bairro mais antigo de Teresina, o berço de Teresina. Ali é o nascedouro de Teresina. Então, aquele encontro dos rios, o bairro Potivelho, São Joaquim, as lagoas, a comunidade ali, os pescadores, os ribeirinhos, os oleiros, as artesãs do barro, o romance ali nos anos 1980 também. Então, eu observei, vivi de perto, eu acompanhei a procissão, não sou, mas fui lá umas 2 ou 3 vezes, estive lá anonimamente no meio observando, e aqui eu observava bem, e as leituras, né, pesquisa, e saiu o romance Vozes da Ribanceira. Os jogadores de futebol, os costumes de Teresina a partir do bairro Potivelho. E o outro, o mais recente romance, O Lago e a Urbe, este sim é lá sobre a realidade do meu torrão natal, Parnaguá. O Lago e a Urbe, a Lagoa e as cidades. Com todas as histórias que estão aí. O romance começa aí chamando a atenção para a chegada do agronegócio lá na região. Então, uma das razões de ser da seca da lagoa são os desmatamentos, né? As secas, que são cíclicas de tempos em tempos, mas uma seca tem que se conviver, né? Então, as preocupações, o progresso tem que acontecer, é verdade. Louros à agricultura, à pecuária, aplausos a elas, mas então tem que ter esse equilíbrio. O romance não é de protesto, não culpa quem quer que seja, é ficção, é arte. A orelha está dizendo aí. Então, botei para fora isso aí, esse meu sentimento como filho da terra, interpretei, vivi essa realidade aí desde quando me entendi como gente, abri os olhos, vi o céu azul, pisei a terra de meu torrão natal. Então eu carrego essa experiência que não é só de lá, é do Nordeste inteiro. Você se senta na frente de uma televisão, vê a realidade do Brasil. O Brasil, esse nosso país por inteiro. Eu me sinto aqui no Nordeste, eu me sinto no Rio Grande do Sul. Tudo é meu Brasil, né? Então, as realidades aí se misturam e cabe ao observador tirar proveito disso e produzir a sua arte também. Bem. Então, vamos já às considerações finais, as últimas questões que o desembargador Brandão vai apresentar. Pois ouvimos o que nós queríamos ouvir da boca do nosso entrevistado, né? Muitas informações, né, que nós não sabíamos da sua vida privada, né, levada agora ao conhecimento de todos. Eu queria apenas dizer que hoje o desembargador Otto é um dos homens que mais produzem na arte da literatura aqui no nosso tribunal e também nas outras academias que ele faz parte, entre as quais eu também faço, mas ele faz parte da Academia Piauiense de Letras, né? E tem como presidente a nossa querida filha Angélica Mendes Castro Veloso Almaty. Nome grande,
uma pessoa pequena fisicamente, mas uma gigante, uma mulher gigante em termos de cultura, de sabedoria, etc. E queria agradecer ao nobre amigo e dizer que, de uma certa forma, eu sigo as suas pegadas, né? Porque a gente admira os colegas, os amigos, por aquilo que eles fazem. Eu sempre gostei de escrever, desde muito jovem, né? Eu me lembro que eu tinha 19 anos e escrevi meu primeiro artigo, 20 anos, a autonomia municipal. O primeiro artigo que eu escrevi, isso talvez na década de 69, 70, por aí assim. E aproveitar o ensejo também para dizer aos nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos assistindo, de que em setembro agora estou lançando um novo livro que já está no prelo, chama-se Fragmentos de Realidades e Ilusões. Esse livro, assim como o desembargador disse que nunca aprendeu a tocar sanfona, pífano, qualquer tipo de instrumento musical, eu também nunca tinha assim partido para a poesia. Pô, não é que eu me atrevi a escrever uns 15 poemas agora, 16 poemas, que vão fazer parte desse livro, que é um livro multifacetado. Ele tem poesias, tem contos, tem críticas ao status quo, né, da nossa política nacional, né, críticas aos poderes constituídos, também elevações em tudo aquilo que a democracia e o poder faz em benefício das pessoas. Então, é um livro de cunho social. E estaremos sob o palio do Núcleo de Memória, sobre a Academia de Letras da Magistratura Piauiense, da qual somos presidente, fazemos parte, que é o núcleo também desse tribunal, né, que tem que ser valorizado a cada dia e que brevemente estamos fazendo o panegírico do nosso querido desembargador Ademar Soares Lima, que partiu recentemente para o outro lado, e já abrimos o edital, né, para a composição do escolhido, e certamente eu quero preencher essa vaga logo o tanto quanto possível. E agradecer a presença de Vossa Excelência, as informações que foram dadas, a presença do professor William, que marcou essa data. Ele é um dos responsáveis para que essa viga forte do nosso núcleo de memória não chegue a ruir. Tem hora que balança, mas com certeza não cai. Então, o meu abraço afetivo a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Palavra ao nosso coordenador Kelly Carvalho. Agradecendo ao presidente do Núcleo de Memória, o desembargador Brandão de Carvalho, agradecendo também ao nosso entrevistado, desembargador Otton Lustosa, nosso amigo William, e também o comendador Jekyll. Eu só queria também dizer que o Núcleo de Memória estará sempre presente na vida do piauiense, porque através desse projeto Memória Viva, mas também outros projetos que o desembargador Brandão está pensando para poder nos engrandecermos cada vez mais a história do judiciário piauiense, a história de uma vida das pessoas que por aqui passaram e por aqui vão ser sempre lembradas. Muito obrigado a todos, até a próxima vez. Comendador Jânquio da Costa. Desembargador Otton, eu como servidor dessa casa, quando Vossa Excelência foi nomeado desembargador, já era juiz, nós o conhecíamos porque trabalhávamos naquela época na contadoria judicial e trabalhávamos com todos os juízes. Foi uma alegria muito grande. Não só pela sua nomeação, mas porque também víamos que a direção, a administração do Tribunal de Justiça ganhava um grande nome. Ganhava uma pessoa muito querida por todos os servidores. Aproveito esse momento para externar a Vossa Excelência aquele meu momento e o momento dos servidores. E muito obrigado. Realmente foi uma honra estar com o senhor e os demais aqui da mesa.
e que o senhor realmente siga nessa sua grande meta de continuar com esse escritor brilhante que eu era. E, finalmente, eu queria agradecer aqui esse espaço do Frequência Jurídica que abarcou o projeto Memória Viva, o nosso jornalista Neemias, e dizer que esse projeto vai ser agora retomado semanalmente, desembargador Brandão de Carvalho. Vamos ter um espaço aqui no Frequência Jurídica para o projeto Memória Viva. O Núcleo de Memória vai estar retomar suas atividades e agradecer o nosso convidado, desembargador Otton Lustosa, escritor Otton Lustosa, né, que teve uma passagem meteórica no judiciário, mas deixou marcado, né, deixou sua presença, sua essência marcada na ouvidoria, né, nas coordenações de monitoramento e resolução de demandas da assistência de saúde, Vice-corregedor, comitê de informática e modernização do judiciário, vice-corregedor, enfim, e juiz em diversas comarcas, na capital, na Fazenda Pública, enfim, agradecer a sua presença e dizer que Vossa Excelência é um membro ativo, tanto na Academia Piauiense de Letras, na Academia Piauiense da Magistratura, no Poder Judiciário e agora no Núcleo de Memória, né? O Núcleo de Memória agora vai ter sua colaboração, inclusive no espaço do museu, nós sempre temos, por exemplo, já temos a toga do desembargador Brandão de Carvalho lá exposto, nós temos a toga do primeiro corregedor, né? E queremos ter uma caneta, ou um óculos, ou alguma coisa para ficar fixado daqui a 100 anos, 200 anos, ter um registro da autoridade Otton Lustosa. Só para terminar, me lembrei de uma coisa. Eu estava conversando com o nosso professor William para que nós fizéssemos toda quarta-feira esse podcast, né, da nossa Núcleo de Memória. E eu lembrei o nome da desembargadora Lucicleide Moura para ser a próxima. Eu me preocupo muito com a participação das mulheres no judiciário, porque o judiciário teresinense e piauiense é muito machista. Poucas mulheres, nunca passaram de 2, ou de uma, porque logo uma sai, outra se aposenta. Então, o nosso tribunal tem que se abrir mais para a questão de gênero. Quando eu entrei como advogado no Piauí, juíza, mulher não podia nem fazer concurso para juíza. Eram obstadas, não participavam, né? Quer dizer, é uma história um pouco negra do nosso tribunal, em relação também a outros tribunais do país. Então, a quantidade de mulheres nos tribunais de justiça, nos tribunais superiores, é minimamente ainda em termos, né, comparativos. É o tribunal que tem mais mulheres historicamente, desde 30 anos atrás, é o Tribunal de Belém do Pará. Lá sim, as mulheres ascenderam porque não tinha essa proibição que havia, como na Justiça do Piauí, até os anos 60, 70. Você sabe que a desembargadora Eulália passou anos e anos convocada para poder subir ao 2º grau. Quer dizer, essas injustiças devem ser levantadas e questionadas, tanto em relação ao 5º constitucional da advocacia do Ministério Público, quanto à composição do magistrado de carreira. Somente isso. Desembargador Otton Lustosa. Pois não, professor William, desembargador Brandão, Kelly, Jankel. Eu me sinto aqui hoje muito feliz, muito grato por esta acolhida calorosa e que me proporcionou esta conversa bem espontânea, bem informal, dizendo sobre a minha trajetória na magistratura, a minha atuação na literatura, a minha vivência na família judiciária,
do nosso Estado, com os colegas, com os servidores, essas relembranças que me trazem alegrias e contentamento. Podemos aqui falar sobre muitos temas, seja da magistratura, da literatura. Desembargador Brandão, eu me esqueci, e agora é hora de falar. O magistrado, ele, nas suas decisões, como sempre diz o desembargador Brandão, é um produtor de texto, com todo o cuidado, com o vernáculo, com as afirmativas, com um certo estilo. Por que essa preocupação? Porque ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que expor a interpretação correta dos fatos que ele examinou nos autos. Então, o texto dele acaba sendo fácil de ler, porque teve todo um cuidado. É uma narrativa. É claro que a sentença não pode ter esses floreios, e nem a prosa ficcional também não pode ser feita só de floreios. Tem que ser feita de forma enxuta, como disse, verossimilhante. Então, o magistrado é um produtor de texto e pode, concomitantemente, simultaneamente com o exercício da judicatura, produzir arte, produzir literatura, poesia, ficção. Está aqui a nossa academia de letras jurídicas, letras literárias, de arte literária. Então, a nossa academia é esse apoio pronto a ser dado a qualquer hora aos nossos magistrados e magistradas. Então, louvável essa iniciativa do nosso desembargador Brandão em ter convocado uma dezena de colegas da magistratura. Me lembro, 2002, nos reunimos lá num restaurante. Foi. Naquele tempo era Celso Drinks. E ali constituímos esta valorosa Academia de Letras da Magistratura Piauiense, que registra em seus quadros os patronos, valores inesquecíveis da nossa magistratura, né? Os patronos, desembargadores, poetas. Seu patrônio, Salmão Gustosa. Salmão Gustosa, lá da Parentes. Exatamente, lá do extremo sul do Piauí. Então, e outros nomes, outros vultos, né? E com esse programa Memória Viva, à frente à nossa academia, porque o Brandão é a academia. Onde ele está é a Academia de Letras da Magistratura. Ele é convidado para solenidades, representando altivamente e com muita honra a nossa instituição. Então, avante a nossa academia, aplausos e apoio incondicional aqui aos projetos do Núcleo de Memória, e louvores aqui a toda a comissão que se debruça sobre isso, resgatando valores humanos do passado e do presente, valorosos nomes aí da magistratura, e valores históricos, documentos históricos, né, de valor inestimável. Tudo isso o Núcleo de Memória vem fazendo com muito zelo. Então, fico muito agradecido por esta acolhida calorosa e continuo, mesmo aposentado, sempre presente, porque o Judiciário Estadual Piauiense é o meu espaço social. As solenidades, os eventos da magistratura, eu procurarei sempre estar por perto, estar presente, porque é aí onde me sinto bem. E vamos em frente, contem comigo para o apoio aí que eu puder dar nas atividades da nossa academia e do Núcleo de Memória também. Muito obrigado. Pois declaro encerrado nossa sessão, solene em homenagem
ao desembargador Otto Lustosa, e em breve teremos um próximo evento. Muito obrigado, um bom dia a todos.